pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar um tema meio preocupante, na verdade. Olá, gente. Tudo pronto para a gente analisar as informações e entender o que está rolando com essa questão. Isso aí. O tema de hoje é o aumento dos acidentes aéreos no Brasil. Os números são meio alarmantes, sabia? Entre 2023 e 2024, o número de mortes nesses acidentes aumentou 97%. É muita coisa, né? E o pior é que essa tendência parece que está se intensificando em 2025. Pois é, só nos primeiros 39 dias desse ano, o Brasil já superou o número de acidentes do mesmo período do ano passado. É como se a gente estivesse vivendo um acidente a cada 2 dias. É um ritmo assustador. É. E olha que a gente não está falando só daqueles grandes acidentes com aviões comerciais que a gente vê no noticiário, sabe? Nosso foco hoje é a aviação privada e agrícola, que acreditem são responsáveis pela maioria desses acidentes. É isso aí. Entre 2015 e 2024, foram registrados 1.580 acidentes aéreos no Brasil. 2024, inclusive, foi o ano com o maior número de ocorrências. 175 acidentes e 152 mortes. E como você falou, grande parte disso aconteceu na aviação privada e agrícola. Impressionante, né? E quando a gente investiga as causas desses acidentes, um fator aparece com muita frequência, a falha humana. Cerca de 80% dos acidentes são atribuídos a erros dos pilotos, julgamentos errados, uso incorreto dos comandos da aeronave, até mesmo problemas na tomada de decisão durante o voo. Você consegue imaginar a pressão que esses pilotos enfrentam lá em cima. Nossa, com certeza, é muita responsabilidade, né? E essa alta taxa de erros dos pilotos nos faz pensar, né? Será que a formação que eles estão recebendo é adequada? Parece que a gente está enfrentando uma escassez de instrutores qualificados. E ao mesmo tempo tem uma busca por reduzir custos nas escolas de aviação, o que pode resultar em custos acelerados e pilotos com menos experiência do que o recomendado. E para piorar a situação, a gente viu um boom na aviação privada depois da pandemia, com a frota de aviões particulares crescendo bastante. Mas parece que a infraestrutura e os sistemas de controle do espaço aéreo não acompanharam esse crescimento. É como se a gente tivesse colocado um monte de carros novos para rodar numa estrada cheia de buracos. Perfeito, é uma ótima analogia. E essa falta de estrutura, combinada com as falhas na regulamentação e na fiscalização, acaba criando um cenário perfeito para acidentes, né? A flexibilização das normas para voos particulares, por exemplo, permitiu a redução das inspeções em aeronaves leves e até a autorização de pousos em pistas não homologadas. É preocupante, né? Para a gente entender melhor a gravidade da situação, que tal a gente analisar alguns casos específicos? Bora lá. Um caso que chocou o país recentemente foi o acidente na Barra Funga, em São Paulo, em 7 de fevereiro desse ano. Um King Air, logo após decolar do campo de Marte com problemas no motor, acabou colidindo com o ônibus na Avenida Marquês de São Vicente. Infelizmente, o piloto e o passageiro morreram carbonizados. As investigações ainda estão em andamento, mas tudo indica que falhas na manutenção da aeronave, problemas na comunicação de alertas meteorológicos e a proximidade entre áreas urbanas e as rotas de decolagem contribuíram para o acidente. Nossa, que situação. E, infelizmente, esse não é um caso isolado, né? Minas Gerais, por exemplo, tem registrado um número alarmante de acidentes aéreos. Vários casos só nesse ano, incluindo a queda de um ultraleve por erro de cálculo de peso e uma colisão com solo em que o piloto simplesmente ignorou os alertas de proximidade do terreno. É realmente assustador. Mas será que esses acidentes poderiam ter sido evitados? O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. Quais são as soluções para tornar a aviação brasileira mais segura? Uma das medidas mais importantes seria uma revisão urgente do marco regulatório. A exigência de certificação específica para pilotos de aeronaves agrícolas, a implementação de sistemas de telemetria obrigatórios em aviões privados e a restrição de operações em aeródromos próximos a áreas urbanas densas são medidas essenciais para aumentar a segurança. Com certeza. E em relação à formação dos pilotos? O que mais a gente poderia fazer para garantir que eles estejam realmente preparados para enfrentar as mais diversas situações? Investir em programas de treinamento e em capacitação de alta qualidade é fundamental. Seria interessante criar centros regionais de simulação de emergências. Nesses centros, os pilotos poderiam treinar para enfrentar situações de risco, como pane no motor, incêndio a bordo, mau tempo, colisão com aves, de forma segura e controlada. Entendi. E a modernização da infraestrutura também é um ponto crucial, né? Sem dúvida. A instalação de sistemas anticolisão em todas as pistas agrícolas, a ampliação da cobertura radarística em corredores aéreos regionais, a criação de zonas de exclusão aérea em áreas de preservação ambiental, tudo isso ajudaria a tornar o espaço aéreo brasileiro mais seguro. Mas me fala uma coisa, essa questão da disparidade entre a aviação comercial e a aviação privada e agrícola, em termos de segurança, como a gente pode lidar com isso? É um desafio. A aviação comercial brasileira segue padrões internacionais de segurança, com rígidos controles de manutenção, treinamento de tripulantes e fiscalização. Já a aviação privada e agrícola ainda precisa evoluir bastante nesse quesito. E como a gente garante que a segurança aérea seja um direito de todos?
independente do tipo de voo. A gente precisa continuar cobrando das autoridades medidas mais eficazes para regular, fiscalizar e aprimorar a aviação brasileira como um todo. E a gente também precisa fazer a nossa parte como cidadãos, né? Escolhendo empresas aéreas e pilotos responsáveis, exigindo a manutenção adequada das aeronaves e denunciando qualquer irregularidade que possa comprometer a segurança dos voos. É isso aí. Segurança aérea é responsabilidade de todos nós. E juntos a gente pode construir um futuro com menos acidentes e mais tranquilidade para voar. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, a gente vai deixar alguns links e materiais extras na descrição do episódio. Bom, e não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares para a gente espalhar essa mensagem de conscientização sobre a segurança aérea. Afinal, quanto mais gente informada e engajada nesse debate, maiores as chances de termos um céu mais seguro para todos. Mas por hoje é só, pessoal. A gente continua esse papo no próximo episódio, ok? Combinado. Até a próxima. Tchau, tchau. É interessante, né? A gente sempre acha que voar é super seguro, mas aí quando a gente vê esses números todos, essa sensação de segurança meio que some. A gente entra num avião e coloca a vida nas mãos do piloto, da equipe de manutenção, dos controladores de voo. É uma corrente, né? Se um elo se quebra. Exatamente. E essa sensação de vulnerabilidade aumenta quando a gente fala da aviação privada e agrícola, onde as normas, a fiscalização, a experiência dos pilotos, às vezes, são menos rigorosas. É como se a gente tivesse 2 pesos e 2 medidas no ar. E esses dados que a gente trouxe, de mais de 1.500 acidentes em 10 anos, com 2024 batendo recorde de ocorrências e mortes, são de tirar um sono. Me preocupa a gente se acostumar com esses números e achar que, sei lá, acidentes aéreos são inevitáveis. Concordo. Cada acidente representa vidas perdidas, famílias destruídas, sonhos interrompidos. Não podemos simplesmente aceitar esses números como se fossem normais. Verdade. E o mais triste é que, na maioria dos casos, esses acidentes poderiam ter sido evitados. A falha humana, como a gente viu, é um fator importante, mas ela está muitas vezes associada a falhas na formação dos pilotos, na manutenção das aeronaves, na infraestrutura aeroportuária e até na legislação. É como se tivesse uma tempestade perfeita se formando e a gente só se dá conta quando a tragédia acontece. Falando em tragédias, não tem como não lembrar do caso do Quinhê, que caiu na Barra Funda, em São Paulo, esse ano. Um avião relativamente novo que decolou de um aeroporto importante e, mesmo assim, acabou colidindo com um ônibus em plena avenida. Esse caso mostra como a segurança aérea não pode ser negligenciada em nenhum tipo de voo, seja ele comercial, privado ou agrícola. As investigações ainda estão em andamento, mas tudo indica que falhas na manutenção, problemas na comunicação de alertas meteorológicos e a proximidade entre áreas urbanas e rotas de decolagem contribuíram para o acidente. É esses detalhes, né? Que a gente às vezes nem pensa quando entra no avião, mas que podem fazer toda a diferença. A gente embarca confiando que tudo foi verificado, que o piloto está preparado para qualquer situação, que o clima está favorável. É uma questão de confiança, mas também de responsabilidade. Responsabilidade das autoridades em garantir uma legislação rigorosa e uma fiscalização eficiente. Responsabilidade das empresas aéreas em investir em segurança e em treinamento dos seus profissionais. E também responsabilidade nossa como passageiros em se informar, em escolher empresas sérias e em denunciar qualquer irregularidade. Isso aí. Segurança aérea não é um favor, é um direito. E é um direito de todos, seja quem estiver voando, seja quem estiver em terra. E por falar em quem está em terra, você lembra daqueles acidentes em Minas Gerais que a gente comentou? 5 casos só nesse ano, um número preocupante. Sim, lembro. Acidentes com ultraleves com aviões maiores mostram como a aviação em algumas regiões do país ainda precisa de muita atenção. Teve um caso em que a queda de um ultraleve foi atribuída a um erro de cálculo de peso, algo que poderia ter sido evitado com uma simples verificação antes da decolagem. É inacreditável, né? Como negligência com detalhes básicos pode ter consequências tão graves. E teve aquele outro caso em que o piloto ignorou os alertas de proximidade do terreno e acabou colidindo com o solo. É de dar um nó na garganta. É realmente triste. E esses casos nos fazem questionar a qualidade da formação dos pilotos, a fiscalização das aeronaves, a cultura de segurança na aviação brasileira. A gente precisa de uma mudança profunda que comece na conscientização individual e chegue até as políticas públicas. Concordo. A gente precisa parar de tratar acidentes aéreos como fatalidades. Precisamos exigir mais rigor, mais investimento, mais profissionalismo para que o céu do Brasil seja, de fato, um lugar seguro para voar. E para a gente poder voar tranquilo, sabendo que as aeronaves estão em perfeitas condições e que a segurança é a prioridade em todos os aspectos. Mas e aí o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Quais as soluções para esse problema que parece tão complexo? A gente já mencionou algumas medidas importantes, como a revisão do marco regulatório, o investimento em capacitação de pilotos, a modernização da infraestrutura aeroportuária. A gente precisa entender como elas podem contribuir para um futuro com menos acidentes e mais segurança na aviação. Então vamos lá.
Começando pela revisão do marco regulatório, o que a gente precisa mudar? A gente precisa de leis mais rigorosas que acompanhem a evolução da aviação e que garantam a segurança em todos os tipos de voo. A exigência de certificação específica para pilotos de aeronaves agrícolas, por exemplo, é fundamental. Afinal, eles operam em condições desafiadoras, muitas vezes em áreas remotas e com aeronaves que exigem um alto nível de habilidade. Faz sentido. E essa certificação, como funcionaria na prática? Essa certificação exigiria um treinamento específico para pilotos agrícolas, com foco nas particularidades da atividade, como o voo em baixa altitude, a aplicação de agrotóxicos, o manejo de aeronaves em áreas com obstáculos. Além disso, seria importante ter programas de reciclagem regulares para garantir que os pilotos estejam sempre atualizados em relação às normas de segurança, às novas tecnologias e aos procedimentos de emergência. E o que mais a gente poderia incluir nessa revisão da legislação? A implementação de sistemas de telemetria obrigatórios em aviões privados também seria um grande avanço. Com essa tecnologia, a gente consegue monitorar em tempo real a posição da aeronave, a altitude, a velocidade e outros parâmetros importantes. Isso ajuda a prevenir acidentes e agiliza o resgate em caso de emergência. Interessante. É como se fosse um GPS super avançado, né? É. Que permite acompanhar tudo o que está acontecendo com o avião durante o voo. Exatamente. E além disso, a gente precisa rever as regras para voos em áreas urbanas. É preciso garantir uma distância segura entre as rotas de voo e as zonas habitadas para minimizar os riscos em caso de acidente. Não dá para ter um avião passando a poucos metros das casas das pessoas, né? Concordo. A gente precisa pensar na segurança de quem está voando e de quem está em solo. Ok, então já temos algumas ideias para a revisão da legislação. Em relação ao investimento em capacitação de pilotos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investir em escolas de aviação de excelência, com instrutores qualificados, aeronaves modernas e simuladores de voo que preparem os pilotos para enfrentar as mais diversas situações, inclusive as de emergência. A formação dos pilotos precisa ser rigorosa, completa e abrangente para que eles tenham conhecimento, a habilidade e a atitude necessários para voar com segurança. Esses simuladores de voo são realmente importantes. Com certeza. Eles permitem que os pilotos treinem para enfrentar situações de risco, como pane no motor, incêndio a bordo, mau tempo, sem colocar em risco a própria vida ou a de outras pessoas. A experiência adquirida nesses simuladores pode fazer diferença na hora de tomar decisões rápidas e precisas em uma situação real. Entendi. É como se fosse um videogame super realista que permite ao piloto experimentar diferentes cenários e aprender a reagir da forma correta em cada situação. Exatamente. E além dos simuladores, é importante ter programas de treinamento prático, com instrutores experientes que possam acompanhar os pilotos em voo e dar feedback sobre o desempenho deles. E não podemos esquecer da importância da formação continuada, né? Afinal, a aviação está em constante evolução, com novas tecnologias e procedimentos surgindo o tempo todo. Concordo. É fundamental que os pilotos participem de cursos de reciclagem e aperfeiçoamento ao longo de toda a carreira, para se manterem atualizados e aptos a voar com segurança. Ok, já falamos da revisão da legislação, do investimento em capacitação de pilotos. E a modernização da infraestrutura, como entra nesse cenário? A modernização da infraestrutura é essencial para garantir a segurança e a eficiência da aviação. Precisamos de aeroportos modernos, seguros e eficientes, com pistas bem conservadas, sistemas de iluminação e sinalização adequados, equipamentos de comunicação e navegação de última geração e equipes de profissionais capacitadas para garantir a fluidez das operações. Mas a gente está falando de aeroportos grandes, tipo Guarulhos e Galeão, ou também de aeroportos menores em cidades do interior. De todos. A modernização da infraestrutura precisa ser abrangente, englobando desde os grandes aeroportos internacionais até os pequenos aeródromos regionais. Afinal, a segurança aérea não pode depender do tamanho do aeroporto. Faz sentido. E que tipo de investimentos seriam necessários para modernizar a infraestrutura? Bom, a gente precisa investir em diversas áreas, como a reforma e a ampliação de pistas, a instalação de sistemas de iluminação e sinalização mais modernos, a aquisição de equipamentos de comunicação e navegação de última geração, a capacitação de profissionais de controle de tráfego aéreo, entre outros. Nossa, parece que a gente tem um longo caminho pela frente para tornar a aviação brasileira mais segura. Com certeza. Mas eu acredito que com um esforço conjunto do governo, das empresas aéreas, dos pilotos, dos controladores de voo e da sociedade como um todo, a gente pode alcançar esse objetivo. A gente precisa começar a agir o quanto antes. Afinal, cada dia que passa sem que as medidas necessárias sejam tomadas é um dia a mais em que a vida das pessoas que dependem da aviação está em risco. Concordo. A segurança aérea não pode esperar. Falando em aviação, a gente não deu muita atenção à aviação agrícola nesse episódio, né? Ela é tão importante para o Brasil, mas parece que fica esquecida quando o assunto é segurança. Verdade. A aviação agrícola é fundamental para a produção de alimentos no Brasil. Imagina, um país do tamanho do nosso, como alimentar tanta gente sem a ajuda da aviação agrícola. Seria impossível garantir a produtividade do agronegócio brasileiro.
E não é só a produtividade, né? A aviação agrícola também ajuda a proteger as plantações de pragas e doenças, contribuindo para a qualidade dos alimentos que a gente consome. Exato. Mas, infelizmente, as condições de trabalho dos pilotos agrícolas muitas vezes são precárias. A gente vê aeronaves antigas, falta de manutenção adequada, jornadas exaustivas, baixa remuneração. Puxa, é verdade. E ainda tem os riscos da atividade em si, né? A exposição a agrotóxicos, o voo em baixa altitude, a necessidade de fazer manobras complexas em áreas com obstáculos, como árvores, torres de energia, é muita coisa. É, realmente. É um trabalho que exige muita habilidade, concentração e coragem. E a gente precisa garantir que esses profissionais tenham condições de trabalho adequadas para realizar suas atividades com segurança. A certificação específica para pilotos agrícolas, que a gente já mencionou, é um passo importante, mas não é suficiente. Com certeza. A gente precisa de mais investimentos em programas de treinamento e capacitação, em tecnologias que auxiliem na navegação e na aplicação de agrotóxicos de forma mais precisa e segura, e em sistemas de monitoramento e fiscalização mais eficientes. E também é importante conscientizar os produtores rurais, né? Ele precisa entender que a segurança dos seus pilotos é fundamental, não só do ponto de vista humano, mas também para a sustentabilidade do próprio negócio. Totalmente. A segurança na aviação agrícola não é apenas uma questão de proteger a vida dos pilotos, mas também de garantir a sustentabilidade da produção agrícola e a saúde da população. Falando em saúde da população, me preocupa essa questão da proximidade entre áreas urbanas e as rotas de voo. Principalmente na aviação privada e agrícola, a gente vê muitas aeronaves sobrevoando áreas densamente povoadas. Isso aumenta muito o risco de acidentes com vítimas em solo. Imagina um avião tendo uma pane e caindo em cima de uma escola, de um hospital, de um prédio residencial. Nossa, que situação! E a gente não pode esquecer que, em caso de acidente, os danos não se limitam às perdas humanas, né? A gente pode ter prejuízos materiais, impactos ambientais, traumas psicológicos para a comunidade. Por isso, a gente defende a criação de zonas de restrição de voo em áreas urbanas, como já acontece em outros países, sabe? É preciso garantir uma distância segura entre as aeronaves e as áreas habitadas para minimizar os riscos e proteger a população. Mas quem garante que essas zonas de restrição seriam respeitadas? A gente sabe que a fiscalização no Brasil nem sempre é eficiente. Verdade, a fiscalização é um desafio. Mas a gente precisa investir em um sistema de monitoramento rigoroso, com radares, satélites, equipes em terra, para garantir que as aeronaves estejam voando em áreas permitidas. E a gente, como cidadão, o que pode fazer? A gente pode denunciar voos irregulares. Com certeza. A participação da sociedade é fundamental. Se você viu uma aeronave voando muito baixo em uma área que parece ser proibida, ou se souber de alguma irregularidade na aviação, denuncie. A sua denúncia pode ajudar a evitar um acidente. Entendi. Segurança é responsabilidade de todos, né? Mas agora, para a gente finalizar o nosso mergulho profundo de hoje, queria fazer uma reflexão. A gente viu que a segurança na aviação é um tema bem complexo, que envolve vários fatores, desde a legislação até a cultura de segurança. E a gente não pode esquecer que segurança na aviação não é um acaso, né? É resultado de um trabalho constante de prevenção, fiscalização, investimento em tecnologia e principalmente de uma cultura de segurança que precisa ser cultivada por todos os envolvidos nesse setor. É isso aí. E por isso a gente precisa continuar debatendo esse tema, cobrando das autoridades medidas mais eficazes e conscientizando a população sobre a importância da segurança aérea. Concordo? Só assim a gente vai conseguir construir um sistema de aviação mais seguro, eficiente e sustentável no Brasil. E que a gente possa aprender com os erros do passado para construir um futuro com menos acidentes e mais vidas preservadas. É isso aí. Segurança em primeiro lugar, sempre. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo de hoje. A gente se aprofundou bastante no tema da segurança na aviação brasileira. Vimos dados alarmantes, casos chocantes, mas também discutimos soluções e medidas que podem ser tomadas para melhorar essa situação. E a gente espera que esse episódio tenha servido para conscientizar vocês sobre a importância da segurança aérea e para incentivar vocês a cobrarem mais responsabilidade das autoridades e das empresas aéreas. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua lá nas nossas redes sociais. Compartilhem suas opiniões, suas dúvidas, suas sugestões. A gente quer ouvir vocês. E até a próxima, pessoal. Voem sempre com segurança. Tchau, tchau!